Já está aqui no estúdio a secretária de saúde do município de Brusque, a Thaís Rosa, que assumiu agora no dia 1º de agosto, e desde este dia 1º ela está à frente da secretaria. Thaís, que segundo informações aqui da prefeitura de Brusque, é graduada em enfermagem pela Univale, doutora em ciências da saúde pela Unesc e mestre em enfermagem pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Ela também é MBA em gestão em saúde e controle de infecção pela FAMESP, além de ser especialista em enfermagem obstétrica e ginecológica. É a nova secretária que está em Brusque, aliás, que está na prefeitura desde o dia 1º do mês de agosto. Thaís, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem com você? Bem próximo do microfone, Thaís. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Bem próximo do microfone, isso. Ô Thaís, como é que surgiu o teu convite? Você já estava na prefeitura? Como é que surgiu esse convite para assumir a secretaria? Não. Atualmente eu sou docente, né, da Univale Itajaí, período noturno. E há 2 anos eu estava à frente da Secretaria de Saúde de Biguaçu no cargo, né? Então, enquanto superintendente de saúde, que lá funcionava enquanto secretária de saúde adjunta à atribuição. Então, ficamos 2 anos à frente lá da gestão, juntamente com o secretário, em todo o processo da pandemia, né? De 2021 aí até início agora de 2023, e a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E veio esse desafio, veio o convite para vir à cidade de Brusque contribuir com o que a gente tinha vivido de gestão, que a gente tinha colocado em prática lá, para que eu pudesse contribuir aqui um pouquinho com vocês. Muito bem. Agora, qual foi os primeiros passos, Thaís? Você, obviamente, secretária chega para tentar fazer um diagnóstico. Até eu te perguntei aqui fora do ar, tem muito problema? Eu falei, bastante, mas qual foi você está aí 18, hoje é dia 18, né? 18 dias. O que você fez esses primeiros dias? Fazer um diagnóstico, enfim? O que acontece? A pasta, né, da saúde por si só, ela é complexa, né? Quando fala, tem bastante pepino, tem. Toda a pasta da saúde em qualquer município, ela tem essa dificuldade, né? Entretanto, quando eu cheguei, a primeira coisa é exatamente começar a fazer esse diagnóstico, começar a chamar a equipe técnica para ouvi-los, né? Para pegar os relatórios e entender em que ponto que a gente está e para ver para onde a gente quer partir, né? Então, eu venho com bastante projeto aí, que a gente está fazendo estudo financeiro, impacto financeiro, para que a gente possa realmente abrir serviços para a população, né? Então, estudos de ampliação de horário de UBS, deixar isso mais acessível, né? Para essa população, principalmente quem trabalha. O Brusque, né? 140 mil habitantes, unidades básicas de saúde funcionam todas até as 5 horas, né? Eu venho de um município de 70 mil habitantes, que pelo menos é dividido em distrito, lá norte, sul, centro. Temos UBSs que funcionam até às 10 da noite, como tem UBS que funciona até às 19 horas. Então, essa acessibilidade para a população é importante. É claro que não é de uma hora para outra todas. A gente sempre começa com um projeto piloto e vai adequando e ampliando os horários para demais. Mas a gente ainda está em fase de estudo, em fase inicial, para ver quando que a gente consegue estar abrindo esse serviço para a população. E aí, só para dentro desse trabalho, você fala, por exemplo, você falou da ampliação de atendimento da UBS. Isso pode ser um projeto que você tem que fazer adaptação. Mas nesse dia a dia, vou dar exemplos. Por exemplo, existem, demandas que chegam aqui na rádio sobre farmácia básica, sobre atendimento, sobre médicos, sobre espera para exames. Exatamente. Você já conseguiu mensurar isso aí tudo? Já. Quando eu assumi ali a secretaria, eu assumi ela com muitas dificuldades. Material odontológico em falta, questão de contratação médica, né? Que agora nessa campanha eleitoral a gente não consegue nem homologar para poder chamar, né? Assumir com essa dificuldade. Entre a prótese dentária, que o serviço, né? Enfim, teve um problema ali. Então, assumir com vários medicamentos
de remume, que a gente chama, né, básico, realmente em falta. E quando eu cheguei, a gente já, semana que vem já assina, inclusive toda essa questão de convênio da parte odontológica e tudo mais, mas eu assumi com muitas dificuldades realmente. E é aquela coisa, a gente tem que arrumar a casa primeiro. A gente sempre fala que a gente tem que ter projetos de curto, médio e longo prazo. Então, o curto prazo é realmente resolver esse básico emergencialmente, mas a gente não pode só ficar apagando incêndio, né? A gente tem que pensar o que a gente consegue aí melhorar para a população com o recurso que a gente tem. Thaís, dá para a tua experiência em Biguaçu, obviamente, o que dá para trazer para cá, além dessas que você já pontuou, mas a gente percebe que o Sistema Único de Saúde ele é muito engessado, a gestão da saúde é muito engessada, né? Os problemas, obviamente, imagino, até pelo que a gente conhece de outros municípios, eles são meio que parecidos, né? São. O que dá para se fazer nesse engessamento de gestão que existe, trazendo as experiências tuas de Biguaçu, o teu conhecimento da área técnica, que a gente pode implementar a mais aqui? Eu até citei Biguaçu porque foi o último local, né, que eu trabalhei nesses últimos 2 anos. Sim. Eu sou enfermeira já há 15 anos, né? E tenho vivência também em outros municípios. Mas eu peguei Biguaçu, por exemplo, porque é um município de 70 mil habitantes que tem UPA, por exemplo, há 10 anos. Então, eu fiquei realmente muito triste de chegar no município e saber que a população não tem uma UPA, por exemplo, né? E que, geralmente, a gente faz todo um credenciamento para repasse federal, com projeto, a estrutura tá ali, né? Então, assim, a gente tem coisas emergenciais que a população clama. E, na minha avaliação, falta esse olhar exatamente para a gestão pública ali, de unidade básica de saúde, de coisas básicas, porque se eu não consigo prevenir hipertensão, AVC ali no meu território da atenção básica, com certeza a consequência disso é hospital e custo alto, né, a nível hospitalar, né? Então a gente precisa cuidar dessa população bem antes. Agora, existia, pelo menos até há pouco tempo, a gente ouviu aqui do ex-secretário, uma tendência de fazer uma parceria com o hospital na abertura dessa UPA. Não sei se pode ser chamado de UPA. Eles chamavam de pronto atendimento de especialidades. Isso, é porque ela veio com... Ali da Santa Terezinha. Ela veio com a proposta de UPA, essa emenda, depois houve uma modificação para pronto atendimento e até então, a população, todo mundo UPA, mas na verdade com essa proposta de pronto atendimento que acaba sendo diferente, e o que houve foi uma lei que tramitou ali por Câmara de Vereadores autorizativa, né? Até fui me inteirar disso para saber em que pé estávamos. Então ela autoriza a gente fazer um convênio com o Hospital Azambuja se assim a gente quiser. Entretanto, enquanto gestor, a gente está olhando essa possibilidade, está olhando outras formas, inclusive, né? Então, o que a gente opta? Aquilo que pode abrir mais rápido e que seja menos oneroso ali pro cofre público, né? Então, a gente sempre vai prezar por abertura de serviço, o que beneficie mais essa população. Mas né? não foi feito esse estudo antes? Porque, pelo que eu sei, já estava acertado isso. Então, é o que o gestor anterior provavelmente achava que o melhor era fazer já esse convênio com o hospital, né? Eu tô analisando tudo, eu não fiz esse estudo antes, então eu tenho que olhar, não tem um contrato firmado com o Hospital Azambuja para abertura dessa UPA. Tem uma lei autorizativa que, se assim a gente quiser, a gente faça esse contrato. Então, a gente tá nessa fase de é isso mesmo melhor? E se for, tudo bem. É isso mesmo melhor? Temos opções que seria menos onerosa e que abriria mais rápido. Então, a gente precisa olhar para esse tudo e não só, né? Vamos seguir o fluxo sem entender se tem outras opções melhores. Deixa eu só, então, aproveitar esse assunto, eu acho interessante a gente falar. A primeira questão da UPA, quando ela foi construída, era para ser 24 horas. Aí depois das trocas de governo, se interpretou que seria um custo muito alto, que não teria... seria um custo muito alto para manter. Depois se muda digamos assim, se muda a ótica do assunto, né? Se muda a forma para um pronto atendimento. A minha pergunta é simples. Na sua visão, qual seria o modelo ideal para se montar uma UPA aqui na cidade?
Na minha visão, na minha avaliação, sim, cabe uma UPA 140 mil habitantes, entretanto... 24 horas? 24 horas, né? Tem municípios de 70 mil habitantes, como eu falei, Biguaçu tem UPA 24 horas há 10 anos. Entretanto, como foi firmado, inclusive, esses contratos com o Ministério da Saúde modificado, tem coisas que a gente não consegue mais voltar atrás do que foi acordado e pactuado, né? Então, acho que primeiro, tem que abrir o quanto mais rápido esse serviço para a população. Segundo, começar a tramitação novamente com o Ministério da Saúde para ver se a gente consegue ampliar, para ver se a gente consegue fazer isso novamente 24 horas. Eu acho que 140 mil habitantes é um município grande, né? Merece uma UPA 24 horas. Eu também penso que merece. O problema é que se não consegue nem médico agora para as unidades de saúde básicas dos bairros, pelo menos esse era o discurso que a gente ouvia aqui, que a falta de médico era por conta da questão salarial, das oportunidades do outro médico. Como é que vai conseguir para uma UPA 24 horas? Não consegue. Se não consegue para uma unidade. Não consegue, por essa questão agora, que eu não consigo chamar, né? E eu consigo, se consegue, né? Tocar uma UPA 24 horas, por exemplo, com 1 milhão. Isso para municípios até maiores, né? Trabalhei muito em unidade de pronto atendimento, conheço essa vivência, né? E é algo que é possível de fazer, até porque vem repasse de fundo a fundo do Ministério da Saúde. Então, consegue-se sim, seja por gestão própria, seja por uma terceirização, consegue em outros municípios, por que não vai conseguir aqui? Você pensa em mudar a atual... o atual entendimento que tem a Prefeitura de Brusque com os hospitais aí, Azambuja e Dom Joaquim, que inclusive agora me parece que termina o contrato do Azambuja... 1º de setembro. É isso. Uhum. Na tua avaliação, é preciso mudar esse entendimento, o atual momento do hospital com a Prefeitura? Então, a gente não teve ainda uma primeira conversa com o hospital. A gente vai ter uma reunião agora, nessa quinta-feira. O que eu posso adiantar... hoje? Não, quinta-feira que vem? Isso. Uhum. Na próxima quinta-feira, às 3 horas, a gente tem uma reunião marcada. O que eu posso te dizer é que na primeira semana que eu cheguei, tinha um repasse para fazer, que é rotina, que eu tinha que fazer para o Hospital Azambuja. Era um repasse de 2 milhões. E assim, peraí, eu quero entender o que eu estou pagando, né? Então, eu peguei o contrato, olhei artigo por artigo, destrinchei ele. E ali tinham algumas cláusulas que dizia, né, que para o gestor, né, para estar regular isso, para fazer esse repasse, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. E até o momento eu não havia achado, né, evidências que aquilo ali estava, digamos assim, sendo cumprido. Então, o que eu fiz nesse primeiro momento, né? A gente fez uma notificação que seria o quê? Olha, eu preciso que apresente para mim isso, aquilo, num prazo de 15 dias até o 28, até para eu entender, né, se tudo isso está ok. Foi feito o repasse? Foi feito. Ninguém deixou de pagar nada, mas eu tive que fazer essa ressalva, né? Por exemplo, quando o gestor ele passa um dinheiro, ele tem também que fiscalizar, né? Existe ali no contrato uma coisa básica, que é uma comissão de auditoria e fiscalização. Então, eu pago, mas em contrapartida eu acompanho também, né, o que está sendo investido. Então não estava sendo feito isso? Não encontrei, né, nenhuma portaria, não encontrei até o momento essa CAF, essa comissão de auditoria e fiscalização instituída. Eu não posso dizer que não tem, porque eu não estava aqui nas outras gestões. Então, não encontrei, né, prontamente para regularizar isso, já fiz uma portaria para nomear, foi mandado e-mail para o Comusa, foi mandado e-mail para a Controladoria para pedir representantes, porque o próprio contrato diz que tem que ter membro do Comusa, membro da Controladoria, membro... Então, já foi solicitado tudo isso, porque a gente precisa acompanhar, né? Então, tem outras situações que a equipe técnica me passou, que a gente tem médico auditor e enfermeiro auditor, né? Olha, Thaís, a gente não tem acesso aos prontuários para auditar, né? Eu sei, mas por que não tem, né? Se a gente tem que fiscalizar, a gente tem, né? Não tem por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, foi isso que foi passado, né? Até vi que o secretário anterior, ele fez um ofício em junho desse ano, solicitando esse acesso ao prontuário, que é pelo sistema TASI,
e que, pelo que me parece, vou conversar com o hospital ainda, o módulo do sistema TASI não permitia essa operacionalidade. Então, o que a gente quer é transparência, né? A gente não está dizendo que eu quero que me apresente isso, né? E que a gente possa trabalhar de forma transparente. Se tiver tudo ok, a gente vai, né? A gente tem que fazer o melhor que é para a população. Mas o próprio plano operativo, que é o que permite dar seguimento, ele é de 2022. E ali no próprio contrato diz que anualmente isso tem que ser feito. Para eu repassar, tem que ter metas. Então, as metas, o ideal é que seja tantas cirurgia disso, tantas daquilo, para eu saber o que eu estou pagando, né? O plano operativo até então não existe isso. Não existe essa questão quantitativa. Existe o repasse de dinheiro, né? Então, a gente precisa melhorar isso para a gente realmente ofertar mais atendimento para a população e pagar exatamente, né? Fez? Pagou. Não fez? É proporcional? Paga-se proporcional. Nesse sentido. Thaís, eu sei que você está chegando agora e está precisando, mas eu estou achando isso tudo muito estranho. Né? Porque a coisa de 2 meses atrás ninguém falava sobre isso. Mas, enfim, significa que não está sendo pago, então, para o Hospital Zambuja, nem para o Dom Joaquim, por conta disso. Não, está sendo pago tudo. Ninguém deixou de... o que a gente precisa é regulamentar isso no plano operativo. Estamos pagando Aí estamos falando uma outra possibilidade de convênio, de parceria, né? Só que o contrato vigente, ele diz que para ser repassado, para esse contrato estar vigente, tem uma série de critérios que o hospital e a Secretaria de Saúde têm que cumprir. Muitas dessas situações eu não encontrei que está sendo feito. Então, nesse sentido, foi onde eu solicitei. Preciso que me apresente para eu acompanhar. Nós vamos continuar a entrevista, 8h27. Vou fazer só um intervalo, daqui a pouco a gente volta para a sequência. Rádio Revista Cidade. Informação, debate, opinião, prestação de serviço e utilidade pública. O rádio e todas as plataformas digitais a serviço da comunidade. Rádio Revista Cidade. Oferecimento Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. O ciclo de estudos, maior evento de capacitação externa do Tribunal de Contas de Santa Catarina, acaba de passar por todas as regiões do estado. E foi assim, olho no olho com cerca de 3.000 agentes públicos. Nossos auditores fiscais apresentaram palestras, tiraram dúvidas de quem atua nos municípios. É o TCE orientando e promovendo interação com a sociedade. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. As melhores ofertas você encontra nas farmácias São João. Confira. Desodorante aerossol Monange por R$ 9,49 cada. Sabonete líquido Lux por R$ 4,49 cada. Creme dental Tandy por apenas R$ 4,99 cada. Fralda São João geriátrica leve 3 por R$ 13,99 cada. Aproveite para comprar economizando ainda mais. Farmácias São João, cada vez mais perto de você. Farmácia São João. Participe do 14º Evento Cultural Polonês em Brusque nesse dia 27 de agosto, com almoço no Pavilhão da Pena Reco em solidariedade à Ucrânia. Convidamos você, descendentes de polonês, seus familiares e amigos. Almoço servido pelo grupo de cozinheiras da Sociedade Marechal Piłsudski. Apresentações culturais com grupos folclóricos poloneses Jupen e Auresobia. Presenças de Liriane e Wesele Musicantem. E o grupo folclórico ucraniano Poltava de Curitiba. Apoio Alto Posto Opa. Fundação José Walendowski e Rádio Cidade. Na Jevaer de Esportes e Calçados, você encontra o que precisa para a prática do seu esporte favorito e pode fazer o teste da pisada para encontrar o calçado ideal. Além dos nossos setores de calçados feminino, masculino e infantil. O melhor em calçados e bolsas para vocês. Tudo isso com ótimas condições de pagamento, crediário próprio em até 6 vezes e no cartão de crédito em até 12 vezes. Jevaer de Esportes e Calçados. Essa você conhece e confia. Brusque e Guabiruba.
Tem novidade na Clínica Neovida. O atendimento agora é até às 8 horas da noite. É Compromisso Neovida. Prótese total em até 7 dias. Entre em contato. WhatsApp 99954-5744. Fale direto com o Dr. Conrado. WhatsApp 99954-5744. Clínica Neovida. Bairro Santa Terezinha. Térreo do Stop Shop. Ao lado da farmácia. Atenção Brusque! A campanha que mais cresce tem um encontro especial neste sábado. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vem dar o seu apoio a Paulo Êceu e Dida Mafra. Neste sábado, às 9:30 da manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai estar em Brusque, na Sociedade Santos Dumont. A publicação de Coração Aberto Brusque, Federação Brasil da Esperança, Federação PSDB Cidadania, PDT, PSB e Solidariedade. Despachante Mafra, o seu despachante em Brusque. Emissão do licenciamento, transferência e o primeiro emplacamento na hora. Parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Despachante Mafra, Avenida Dom Joaquim 486, 3351-1573. Aradef Malhas, crescendo com o Brasil. Você pode fazer suas compras sem sair de casa. No Televendas 47-3255-0000. O Festival Temperô começou. Experimente o melhor da gastronomia de Brusque por preços fixos de R$ 39,90 e R$ 69,90. De 1º a 31 de agosto. Confira os restaurantes participantes em nosso Instagram, @festival_temperô. Realização Acib Garni, Núcleo de Gastronomia. Voltamos em 92.3 FM. 92 FM. Rádio Revista Cidade. Estamos de volta aqui com o Rádio Revista Cidade. Estamos recebendo hoje aqui no programa a secretária de Saúde do município de Brusque, que assumiu agora no dia 1º de agosto, Thaís Rosa. Thaís e Rosa, muito bem. Damota, sua pergunta para Thaís. Aqui que aliás, eu até tinha pensado justamente numa pergunta, mas alguém me mandou aqui. Secretária, nós estamos numa situação atípica de Brusque, estamos no meio de um processo eleitoral. A senhora chega agora para suprir uma necessidade, traz um currículo que, diga-se de passagem, renomado, né? E até pela sua fala que a gente consegue acompanhar que tem conhecimento e gabarito para o cargo que ocupa, mas a gente sabe que na gestão pública existe uma questão de orçamento. E apesar de além de toda essa incerteza que se tem, a questão de orçamento para implementar muitas dessas ideias que a senhora traz aí, a própria questão não vou nem entrar no mérito de UPA, que vem em repasse federal, mas a própria questão de abrir as unidades básicas até mais tarde e outras, né? Como é que a senhora trabalha essa questão dessas ideias para implementá-las diante dessa incerteza toda e também da questão orçamentária do município, né? Por isso que o principal ali na questão da saúde é a questão do planejamento e do planejamento estratégico. Então, dentro do nosso recurso que a gente tem, a gente pode olhar para o que a gente está gastando e ver o que não é essencial e ver qual é a nossa prioridade. Então, enfim, a gente passa a olhar para contratos, né? Tá, mas esse contrato aqui, 15 mil mês, e aí? Qual é o benefício que ele tem para a população, para abertura de serviço? E às vezes tu enxuga uma parte e coloca outra, aluguéis, enfim, e tem uma série de coisas que dá para fazer para enxugar realmente esse orçamento e colocar onde precisa. Agora, secretário, deixa eu só puxar, a gente falou sobre a questão do orçamentário do hospital, eu queria falar um pouco sobre a atenção básica. Assim, porque tem várias situações de pessoas que mandaram mensagem aqui na rádio dizendo o seguinte: olha, o tempo de espera para fazer um exame de sangue está em meses. Eu estou precisando de uma consulta de oftalmologista e está demorando tanto. O que você pode falar sobre essa questão? Aí vem uma situação, às vezes a prefeitura assim, mas nós estamos com um grande número de pessoas que marcam consulta, mas acabam não aparecendo. Mas a minha visão é a seguinte: às vezes demora tanto que a pessoa não vai na consulta porque vai no particular. Essa questão de fila de espera de consulta, você pode falar sobre isso? A gente tem que usar a celeridade, né? Então, assim, respondendo, né, a pergunta dele e a sua, faz parte também da nossa,
digo responsabilidade ali, também captação de recursos. Isso vai para emenda parlamentar, seja para exames, isso vai até para a questão, como vai abrir as unidades básicas de saúde até mais tarde com um recurso que a gente tem. Existem programas que não estão aderidos ainda para o município e que traz recurso para a gente. Vou dar um exemplo. Existe o programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde. Ele dá um repasse de 10 mil por equipe, tem o BS que chega a ter 3 equipes, tá? Mês para horário estendido de unidade básica de saúde. Então, por que não está aderido esse programa? Se vem recurso e se a gente consegue utilizar isso, né, em prol da população. Então, eu acho que tem que... na minha visão, né, tá um pouco esquecido esse olhar para os exames, para a atenção básica, no sentido de gestão de Secretaria de Saúde e do que pode trazer. Então, a primeira coisa que eu sentei ali, até com a equipe técnica, né, pega aí a portaria de saúde na hora. Vamos ver o que a gente tem que cumprir para poder fazer, para trazer esse recurso e fazer horário estendido. Então, por isso que eu digo, a gente... o município inicialmente pode até usar um recurso próprio? Pode, mas depois ele tem que ir atrás de programas que tragam esse valor e que a gente consiga aplicar isso na população. E quanto a essa questão de especialidades e fila de consultas de especialidades, que tem gente esperando aí mesmo uma consulta? A mesma coisa, é olhar para o orçamento que a gente tem, ver o que a gente consegue de emenda parlamentar, o que a gente consegue aderir de programa para trazer essa verba e dar celeridade nisso. Bom, algo mais aí, Valdomiro? Eu tenho mais uma situação. Eu tenho mais uma situação. Chegou uma reclamação pontual aqui na rádio que diz respeito à farmácia básica, tá? Que diz respeito à farmácia básica. O Valdomiro que foi toda essa reclamação. Que tem pessoas que estavam trazendo receita eletrônica para cá. Tinha receita eletrônica com QR Code, lembra disso? Sim. É verdade, teve um caso que nós tivemos aqui que foi com relação até vou dizer quem, o Alan Resine. É que nós temos uma lei aprovada onde a receita privada pode ser retirada na farmácia básica. E o nosso ouvinte aqui fez um atendimento, recebeu a receita online. Só que não havia estrutura, a pessoa na farmácia básica não forneceu porque não tinha como fazer a leitura do QR Code, para fazer a autenticação dessa receita. Olha só, primeira vez que está chegando essa informação para mim, eu posso confirmar com a equipe da atenção farmacêutica e mandar a resposta aqui para vocês. Tá, perfeito. Porque assim, é um caminho sem volta, né? Esse tipo de procedimento. Cada vez menos papel, né? E até inclusive alguém já nos deu naquela época uma resposta a respeito, né? Que não havia essa... E aí você entra também na questão... Não havia não tinha aparelho para ler o... Para validação. Para validação, né? Porque aí você tem a questão de tecnologia, você tem a questão do treinamento do próprio pessoal também, né, secretário? Então isso tudo... Mas é um caminho sem volta, né? Com a pandemia, o próprio CRM, até para as teleconsultas, ele realmente, né, validou toda essa questão da receita ali eletrônica, né? Sim. Eu estava até tentando aqui achar onde tem esse detalhe, mas depois a gente pode repassar para a secretária. Até para eu apurar, ver o que aconteceu e trazer a resposta aqui para vocês. E podemos, né, de repente, já nos próximos dias, de repente até agendar novamente a secretária, porque aí a gente vai poder ter aí uma maior volume de informações, até porque por mais que são 17 dias, 18 dias, mas ainda é pouco tempo, né, secretária, para se inteirar, né, de tudo, né? Pouquíssimo tempo. E eu quero voltar aqui também com... Ótimo. Falando dos projetos e falando o que a gente já vai estar mudando aí a curto prazo. Bacana. Isso, eu não consegui achar, mas eu vou compartilhar com a secretária ou com a assessoria de comunicação para repassar. Muito obrigado, Thaís, e boa sorte aí à frente da secretaria. Obrigada. E só para aproveitar aqui o momento de fala, agora na última semana de agosto a gente está preparando aí toda a questão do agosto dourado, né, que é em prol amamentação, que reduz mortalidade, né, infantil. E em breve se vocês puderem, né, me ajudar ali para convidar aí, então essas mães, essas até famílias. Inclusive tem uma entrevista com alguém da área da saúde na segunda-feira aqui também. Justamente. Não lembro agora quem mas tá com o pessoal do Anjos do Peito também pra gente falar sobre esse assunto, né? Vou conversar com as colegas do Anjos do Peito e qualquer coisa alinhamos aí para vir junto. Perfeito.